Olá, 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 tudo bem? Tudo bem com você? Espero que sim. Então, bem-vindo à aula 2, né? Então, aqui, se você leu o e-book, você sabe que a nossa aula 2 é baseada na segunda estratégia para colocar o plano em prática. E essa estratégia é a rotina adequada, ou seja, as atividades que você tem que fazer na sua rotina para que você consiga colocar seus planos em prática, ok? Então, vamos lá para esta aula de hoje, que é colocar as atividades corretas para que você realmente consiga ter aí os seus planos em prática. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá. Tela compartilhada. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, para você, né, que quer colocar os seus planos em prática, então, como eu falo, aqui não tem mimimi, aqui é direto ao ponto, aqui eu falo a real, e aqui eu falo de uma forma muito direta, tá? Sem enrolação. Então, vamos lá. Rotina. Rotina é o caminho para os seus planos virarem realidade. Ou seja, se o seu plano não virou realidade até agora, é porque tem alguma coisa na sua rotina que você está deixando de fazer, que não está te levando para onde você quer chegar. Então, lembra a nossa aula 1, objetivo definido? Então, se você tem um objetivo definido, você precisa de um caminho para chegar nesse objetivo. Esse caminho é a sua rotina, tá? Então, nós precisamos definir a nossa rotina de uma forma que ela nos leve onde queremos chegar. Se a gente não chegou onde a gente quer, é porque a nossa rotina não está adequada para isso, tá? Então, ó, aí o que eu falo aqui, sua rotina determina o seu resultado. Esse é o meu lema, tá? É isso que eu falo para os meus alunos. Se você não está tendo resultado, é porque a sua rotina não está adequada àquilo que você quer, tá? E o que a gente precisa para isso? Então, vamos lá, baseado nos planos aí, nos possíveis planos que você quer colocar em prática. Então, eu defini esses planos, tá, em 3 situações: profissional, lazer e saúde, tá? O que eu falo de profissional? Profissional ou é a pessoa que quer mudar de emprego ou a pessoa que quer empreender, tá? Então, o que a gente tem que ter na nossa rotina para que a gente mude de emprego ou que a gente empreenda, que a gente abra o nosso próprio negócio, ou que a gente venda mais no nosso negócio, ou que a gente inove no nosso negócio, tá? Então, vamos falar aí, primeiramente, para quem quer mudar de emprego. Ah, Ju, eu quero mudar de emprego. Esse é o plano que eu quero colocar em prática. Eu quero mudar de emprego. Meu, beleza, tá? Então, você precisa analisar o mercado. Tem vaga para a área que você quer? Tá? Você está capacitado para isso? Então, ó, analisar o mercado. Tem vaga ou não tem vaga? Ah, como que você faz isso? Não, coloca lá o nome da vaga e o nome da sua cidade. No Google, lá, no buscador, dá um enter e você vai ver a demanda para aquela vaga, tá bom? Capacitação. Você está capacitado para a vaga que você quer? Por quê? Acontece muito. Eu já vi muita gente querendo, almejando algumas vagas e a pessoa não tem a mínima capacitação para aquilo. Precisa se capacitar. Precisa ter a técnica. Você precisa entender daquilo que você quer trabalhar. Está capacitado? Tá? Se não está capacitado, você precisa se capacitar. E aí você precisa inserir na sua rotina essa capacitação. Ou seja, essa capacitação ela vai ser uma parte da atividade, né, que vai fazer com que você coloque seu plano em prática. Tá? E listar as empresas que têm essa vaga que você quer. Então, você vai analisar a empresa aí que tem a vaga, que pode ter vaga aberta para o cargo que você quer mudar aí de trabalho, tá certo? Então, essa é a rotina adequada para quem quer mudar de emprego. Analisar o mercado, analisar a capacitação, se não está capacitado, se capacitar, e listar as empresas que têm vagas e, obviamente, enviar o currículo, tá? Então, esse é o tipo de rotina para quem quer colocar o plano de mudar de emprego em prática. Então, o que acontece?
A pessoa ela quer mudar de emprego, mas ela não analisou o mercado, não está capacitada, não lista empresa, não envia currículo. Não vai ter plano em prática de mudar de emprego. Por quê? Porque a rotina dela não é adequada, tá? Então, para quem agora quer empreender, tá? Como que é a rotina para quem quer empreender? Para que realmente a pessoa consiga tirar a ideia do próprio negócio do papel e transformar ele em realidade. Primeira coisa, quem serão os meus clientes? Ó, analisar hábitos dos clientes. Quem serão os meus clientes? Quem são as pessoas que vão comprar de mim? Homens, mulheres, tá? De que idade, o que eles estão buscando, o que eles vão comprar de mim, tá? Isso é identificar o perfil do seu cliente, tá? Definir o produto ou serviço que vai vender, tá? O que você vai vender? Qual vai ser a sua estratégia de vendas? Então, você, na sua rotina, você vai fazer essas atividades para que você tenha a estrutura do seu negócio e coloque ele em prática. Por quê? Porque ele vai estar estruturado, você vai colocar em prática, você vai executar aquela estrutura, tá certo? Então, essa é a rotina para quem está buscando a parte profissional, ou seja, mudar de emprego ou empreender, tá? Agora vamos para o segundo ponto, lazer, né? Então, lazer. O que eu chamo de lazer? O que você quer colocar em prática, por exemplo, na área de lazer? Você quer viajar, tá? Você pode viajar. Você pode aprender um instrumento musical, violão, teclado, piano, violino, ok? Você pode querer fazer uma viagem no Brasil ou fora do Brasil, tá? Você pode querer aprender algum esporte, né? Natação, por exemplo. Tá? Então, eu chamo de lazer aquilo que você quer fazer, né? Que você sempre quis fazer, mas nunca, por algum motivo, nunca teve coragem de fazer. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto, tá? A gente precisa guardar dinheiro, a gente precisa ver o nosso orçamento, né? O meu orçamento permite fazer isso? Ah, Ju, permite. Meu, show de bola, tá? Então, você vai lá e você vai agendar, você vai fazer um orçamento, né? Você vai verificar quanto que é essa aula de natação, quanto que é essa aula de inglês, quanto que é essa aula de piano, tá? Quanto que fica essa viagem? Você vai verificar o roteiro dessa viagem. Qual que é o roteiro dessa viagem? Quais são os passeios que tem nessa viagem? Tá? E você vai fazer um orçamento. Fazendo orçamento, aí você vê, realmente, isso eu posso pagar como eu imaginei, né? Tá dentro do meu orçamento. E aí, se você for viajar, você vai guardar o dinheiro para você pagar a viagem à vista, ou se tiver dentro do orçamento, você vai parcelar essa viagem. Agora, se for algo que você quer fazer, uma aula de inglês, uma aula de esporte, uma aula de instrumento musical, aí você vai pegar esse seu dinheiro, né, mensalmente, e vai pagar aí o lugar que você quer fazer essas aulas, tá? Então, esse é o plano para quem quer algum lazer. Ah, mas Ju, eu tenho medo de não conseguir. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu era adolescente, eu passei por 3 aulas, mais ou menos, de instrumento musical. Eu fiz aula de teclado, eu fiz aula de violão, eu fiz aula de cavaquinho, tá? E o teclado eu desisti. Por quê? Porque era muito difícil. Só que era difícil naquela época, eu achava difícil. Só que eu descobri, há algum tempo aí que eu estava refletindo, não é que era difícil, eu não gostava o suficiente daquilo para permanecer em determinação, né? Para ter determinação o suficiente para fazer aquelas aulas, tá? E aí, o violão e o cavaquinho eu continuei, né? Instrumento de corda eu continuei. E doía pra caramba os dedos para fazer, né, as posições e tudo mais, né, os acordes, doía pra caramba. E ainda assim eu continuei, por quê? Porque eu gostava. Então, se você falar, mas eu não sei se eu vou conseguir ou não, opa, então será que você gosta o suficiente? Tá? Agora, um outro plano que eu quero colocar em prática, mas esse eu ainda não coloquei. Eu quero fazer natação. Eu morro de medo de água, mas o sonho, né? Um dos sonhos que eu ainda não realizei é fazer natação, né? E eu tô namorando isso faz um tempo, né? Para realmente colocar isso em prática. E isso é algo que eu tô pensando. Será que eu quero o suficiente para realmente praticar isso? Ou será que eu tenho algum medo por trás disso que eu ainda não coloquei em prática? Né? Por quê? Porque eu tenho medo. Olha só que interessante. Eu tenho medo de água, mas eu quero aprender natação.
Tá? Então, eu preciso definir o que é mais importante, o que é mais forte em mim. O medo da água ou a vontade de aprender a nadar? Né? Então, isso eu ainda estou entendendo com essa situação para depois decidir. Em breve eu vou decidir isso. Tá? Mas primeiro eu preciso entender. Porque justamente para eu não me frustrar depois. Eu quis colocar algo em prática, mas eu ainda tinha muito medo daquilo. E aí eu acabei desistindo. Não. Você precisa entender por que você quer isso. Por que eu quero aprender a natação? Tá? Eu quero aprender natação porque eu acho que é algo que me dá liberdade, que eu posso ficar mais leve, é um esporte que eu posso relaxar, tá? Então, esses podem ser um motivo muito mais forte do que o meu medo, de repente. E a mesma coisa você, tá? Mas eu quero aprender, sei lá, eu quero aprender um instrumento musical. Meu, legal, aprenda esse instrumento musical. Eu quero aprender uma luta, Ju, mas eu tenho medo. É a mesma coisa. Por que você quer aprender a lutar? Por que você quer aprender essa luta? O que te atrai nessa luta que você quer aprender? Tá? E aí, essa atração, né, essa vontade tem que ser muito mais forte que o seu medo. Né? E aí, conforme você vai fazendo, você vai gostando, aquilo vai te empolgando, até que você, quando você viu, você já tá, consegui colocar em prática aquilo que eu queria. Né? Essa sensação é muito boa. Quando eu aprendi violão, quando eu aprendi cavaquinho, quando eu fiz capoeira, né? 10, 12 anos de capoeira, então é muito gostoso quando você coloca os seus planos em prática. Quando você vai para algum lugar, quando você viaja, eu tenho medo de avião. Poxa, Ju, você tem medo de avião? Como que você foi para Portugal ficar 6 horas em cima do Oceano Atlântico? Pois é. O que eu fiz? Eu falei, ou eu travo o meu sonho por conta do meu medo, ou eu encaro o meu medo e realizo meu sonho. É claro, eu encarei meu medo e realizei meu sonho. Mas eu tenho medo de avião. Nem por isso eu deixo de viajar. Tá? Então a gente precisa encarar. Por isso que eu falei, o objetivo definido é tão importante. Eu preciso definir o que eu quero, eu preciso entender, e aí sim eu tenho força suficiente para colocar em prática. Eu tenho força suficiente para adequar a minha rotina para colocar o meu plano em prática. Por quê? Qual que é a rotina necessária de quem quer aprender a lutar, quem quer fazer um esporte, por exemplo? A disciplina, né? O compromisso lá, você leu no e-book também, o compromisso de você realmente realizar aquilo aos dias de treino, a segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, você vai ter que ir no treino. Tá? Aprender instrumento musical, no começo vai doer pra caramba, né? Se for um instrumento de corda tal e tudo mais, você vai ter que estudar muito, você vai ter que ter um compromisso com aquilo. Tá? Mas ainda assim, está colocando em prática, certo? Não é algo de outro mundo. Você só precisa saber que aquilo tem que fazer parte da sua rotina para que você realmente alcance aquilo que você quer. Quer ver você mesmo praticando aquilo que você sempre quis. Entende? Então, questão de lazer é isso, é uma viagem, aprender um instrumento, aprender um esporte, tá bom? Agora, para a questão de saúde, vamos lá. Então, o que é a questão de saúde? A questão de saúde é você emagrecer, de repente, perder uns quilinhos aí. Você tem o objetivo de perder uns quilinhos. Então, primeira coisa, o que você tem que fazer na sua rotina? Você tem que ter alimentos saudáveis, tá? Então, todo mundo sabe o que é alimento saudável. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. A questão é, você precisa estruturar isso de uma forma fácil para você. Tá? O que é estruturar isso de uma forma fácil para você? Veja só que interessante. E que a gente vai ver na aula 3, né, na próxima aula, que são estratégias para acompanhar o resultado dos seus planos. Então, veja só. Por exemplo, você quer emagrecer, ok. Você precisa de alimentos saudáveis e você precisa preparar as refeições. Só que se você não tiver o alimento saudável, você não prepara a refeição. Ou seja, se você não comprar as coisas necessárias, você não vai preparar a refeição. E aí você furou com o seu compromisso porque você deixou de fazer uma atividade na sua rotina. Percebe como a rotina ela tem total influência em você colocar os seus planos em prática ou não? Porque uma coisa que falha, acabou com tudo. Tá? Então você precisa ter esse compromisso. Então, quer perder os quilinhos? Vai ter que ir no mercado, na feira, vai ter que comprar um alimento saudável para você poder preparar a refeição. Porque se você não tiver o alimento, vai comer qualquer outra porcaria, porque você não vai preparar a refeição porque não tinha
o alimento, e isso é uma aula que a gente vai falar isso é um tópico que a gente vai falar na aula 3, né? O que impacta o que impacta a nossa rotina a ponto de estragar o fato da gente colocar o nosso plano em prática. Ou seja, como uma coisa interfere na outra e acaba falhando para a gente colocar o nosso plano em prática, tá? E atividade física, né? Uma atividade física que lhe dê prazer. Você precisa ter na sua rotina uma atividade física que lhe dê prazer. Ah, Juliana, eu não gosto de academia. Meu, né? Com o perdão do vocabulário, dane-se academia. Faz luta. Ju, não gosto de luta. Gosto de coisa ao ar livre. Meu, show de bola. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida. Tá? Não tem problema. Ninguém aqui. A gente tem que parar com essa questão de achar que porque algo é modinha, que a gente tem que seguir essa modinha. Não, muito pelo contrário. A gente tem que fugir da manada. A manada está indo para um lado, a gente vai para o outro. Por quê? Porque onde a maioria das pessoas estão indo não está dando resultado. Porque se desse resultado, a gente não teria a maioria das pessoas insatisfeitas com a própria vida. Para de seguir as pessoas. Para de seguir a moda. Siga seu coração. Quando você começar a seguir seu coração, você vai ter mais resultado. Percebe? É isso que eu falo. Não tem. Por isso que eu falo que comigo não tem mimimi, porque eu falo a real. Certo? Então vamos lá. Gosta de atividade ao ar livre? Meu, vai fazer sua caminhada, vai fazer, sei lá, vai pular corda ao ar livre, vai correr. Ah, não, Ju, eu prefiro em casa. Meu, show de bola. Eu também. Eu tenho os meus halteres aqui em casa e eu pulo corda aqui em casa. Certo? Então você não precisa fazer algo que está na moda. Faça o que você gosta. Ah, Ju, eu gosto de fazer natação. Ah, beleza. Se você tem condição de fazer a natação, faça a natação, é uma atividade física. Ah, se você quer fazer uma luta, meu, show, faça essa luta. Tá? Se você quer puxar ferro na academia, então vai puxar ferro na academia. Se você quer correr na esteira da academia, vai correr na esteira da academia. Se você quer fazer caminhada na rua, faça caminhada na rua, mas faça algo que te faça feliz. Não faça algo porque as pessoas falam que isso tem que ser feito. Não, de forma alguma. O importante é você fazer atividade física. Não importa qual, tá? Então, pessoal, é isso que eu quero deixar claro para vocês. A sua rotina, é ela que vai ditar se você vai conseguir colocar o seu plano em prática ou não. Por quê? Porque a sua rotina tem que ter atividades que façam com que o seu plano realmente seja realizado. Então, se a gente tem... É como se fosse essa caneta, tá? Qual é o passo a passo? O que eu preciso para ter essa caneta? Eu preciso de plástico, eu preciso de tinta, tá? Eu preciso de alumínio, eu preciso montar. Ou seja, são várias etapas para construir uma caneta. É a mesma coisa, para construir os nossos planos, para que eles realmente sejam colocados em prática, são etapas, e essas etapas são formadas na nossa rotina, tá certo? Então, atividades dessa rotina são as atividades necessárias para colocar seus planos em prática. Então, se você não tem atividade na sua rotina que te ajude a elaborar o seu plano, a sua rotina está inadequada. Novamente, sua rotina determina o seu resultado. Certo? Então você tem que colocar na sua rotina atividades que vão te levar para onde você quer. Tá certo? E na aula 3 nós vamos ver o porquê que a gente não consegue manter uma rotina, tá? Que nos dê resultado. Porque a gente quebra a nossa rotina. Então, eu vou falar algumas estratégias para a gente acompanhar o resultado dos nossos planos. Tá? Então, eu sei que para minha rotina profissional, se eu quiser mudar de emprego, eu preciso ter uma rotina de analisar o mercado, de listar empresas que têm aquela vaga, de ver a minha capacitação. Se eu quero empreender, eu preciso ver quem serão os meus clientes, eu preciso ter minha estratégia de vendas, eu preciso saber se eu vou vender produto ou serviço, tá? Ah, e para eu ter um lazer, para eu viajar, ou para eu começar a praticar, a estudar algum instrumento musical ou iniciar num esporte. Fazer o orçamento disso que você quer. Ah, vai viajar, você vai ter que verificar o roteiro. Ah, você vai ter que ver se isso cabe no seu bolso, tem que guardar dinheiro para isso. Ok? Saúde. Você precisa praticar uma atividade física que lhe dê prazer, que te faça feliz. Precisa ter alimentos saudáveis para você preparar a refeição. Tá certo?
Então, essa é a rotina. A sua rotina, ela precisa ter atividades que te levam para o que você realmente quer colocar em prática, tá bom? Sem essas atividades, não tem plano em prática, tá? Por quê? Porque se a sua rotina, ela não tem atividades que te levam onde você quer, você não vai chegar lá, tá? É por isso que não chegou até agora, porque a sua rotina está inadequada com o que você quer. É a mesma coisa se eu quiser sair da minha casa e passear para algum lugar, tá? Aí eu quero um passeio que ele só dá certo para eu chegar lá se eu for para a direita, mas eu estou indo pela esquerda, eu nunca vou chegar lá. Por quê? Porque eu estou no caminho errado. A minha rota está errada, a minha rotina está errada, eu estou indo sempre para o mesmo lugar. E esse lugar é totalmente ao contrário daquilo que eu quero para mim. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre estratégias, tá? Para a gente acompanhar o resultado dos nossos planos. E desde já, eu já falo também que vai abrir vagas para a minha mentoria, rotina e resultado. Porém, são vagas limitadas, porque a mentoria é ao vivo, sou eu e você, falando dos seus planos, te ajudando a estruturar os seus planos para você realizar o que você quer. Tá? Então, como sou eu e você ao vivo, não tem como eu ter várias vagas, tá? Por quê? Porque eu sou uma só, tá certo? Então, as vagas são totalmente limitadas, tá certo? E as vagas, assim que abrir, vocês serão avisados, provavelmente na aula 3, já terá a data aí da abertura dessas vagas, com limitações aí, porque o atendimento é totalmente online, ao vivo, eu e você, tá certo? Então, um grande abraço, espero que você tenha gostado dessa aula, que realmente coloque em prática, tá? Que você terá resultado. Um grande abraço, até a aula 3, onde falaremos de estratégia para acompanhar o resultado dos seus planos. Tchau, tchau.